Há 59 anos no ar, programa Larga Brasa. Um espaço onde a informação é prioridade. Jornalismo de credibilidade com Antônio Carlos Morandini. Programa Larga Brasa, na TH+ TV. Vamos falar com o Paulinho Junqueira. Paulinho, vamos tentar aí a ligação. Bom dia. Estamos tentando o contato. Bom, a situação é a seguinte. O Paulinho Junqueira questionou a administração dos Meirelles na FAESP. Pai, depois o filho, etc. E o Paulinho está aí para explicar a situação. Paulinho, vamos lá, tentando agora ver se os eflúvios superiores nos ajudam. Mourão, bom dia novamente e a todos aqueles que estão nos acompanhando. É um problema grave, por exemplo, que o produtor rural tem. Estou na fazenda, sou produtor rural e nós temos esse problema de áreas de sombra, de sinal, que seria, sem dúvida alguma, uma das coisas a serem resolvidas. Bom, Mourão, segunda-feira houve uma Assembleia Geral extraordinária que visava a minha exclusão do quadro de conselheiro da FAESP, né? Eu representava o Sindicato Rural de Ribeirão Preto no conselho da FAESP e a decisão era esperada, né, Mourão? Nós temos no estado de São Paulo aproximadamente 240 sindicatos rurais, 80 deixaram de comparecer. Nós tivemos a presença de 160 representantes de sindicatos rurais de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, me desculpa. Então, 80 que não foram, sem dúvida alguma, o fato de não votarem, eles são contra a minha exclusão dos quadros da FAESP, do conselho da FAESP. Dos 160 presentes, Mourão, 145 votaram pela minha exclusão, 13, um número até que causa um certo espanto, né? Votaram para que eu não fosse excluído, um voto nulo e um voto sumiu, tal qual aquela votação que teve no Senado lá, do impeachment, que a Cátia Abreu acabou sumindo com um dos votos, né? Então até isso nós tivemos também lá na segunda-feira na FAESP. Foi muito interessante, Mourão, porque eu me hospedei, é difícil eu ficar hospedado lá no hotel, no Gran Corona, que é o hotel que é utilizado pela FAESP, para que todos os presidentes de sindicato estejam lá, com as despesas, sem dúvida alguma, pagas pela FAESP. Eu fiz questão de ficar nesse hotel, já para, sem dúvida alguma, se algum presidente de sindicato que estivesse presente quisesse algum tipo de esclarecimento, eu estaria à disposição. Qual não foi a minha surpresa, Morandini? Que em cima do balcão estava lá Sim. A lista de hóspedes dos presidentes de sindicatos rurais do Estado. Então, inclusive, foi feita uma matéria aí pelo Brasil Agro, foi juntado essa lista. Eu digo isso, Mourão, porque o desembargador, que era o terceiro juiz, né, que presidiu essa Assembleia, ele disse que o que achava mais grave era o fato de eu dizer que a FAESP pagava as despesas, né, dos presidentes de sindicato para eles estarem lá em São Paulo votando tanto na eleição quanto agora para me excluir. Quer dizer, isso eu repito, eu disse lá atrás, né, uma palavra que é um tanto quanto pesada, é um verdadeiro escárnio, na minha opinião. Isso eu digo agora, já disse outrora, repito, todas as palavras que foram ditas por mim em redes sociais, absolutamente nenhuma delas foi com um tom ofensivo, muito pelo contrário. Eu estou tentando disputar uma eleição, mas voltando a essa lista, né, Mourão? Então estava lá o nome dos presidentes e, pasme, tá, Mourão? Além dos presidentes, apartamentos duplos, apartamentos de casal. Isso quem banca é a FAESP, mas na realidade quem está bancando tudo isso é o produtor rural. Porque a principal fonte de renda da FAESP é a parceria com o Senar. Por sinal, o Senar, que faz um trabalho brilhante, mas para quem ele quer e para quem ele é determinado ou recebe ordem para fazer ou deixar de fazer. Outra barbaridade, Mourão. Ribeirão Preto, por exemplo, todos os produtores aqui da nossa base territorial, que são 7 municípios, além de todos os seus colaboradores, deixaram de receber os cursos aí do Senar.
Mas vamos se ater a esse assunto da exclusão, né, Mourão? Que aconteceu lá na FAESP na segunda-feira. Eu cheguei logo cedo pela manhã. Eu havia informado a Polícia Militar, o batalhão, Coronel Gregorim, que haveria uma manifestação pacífica, voluntária, 40, 50 produtores aqui da região, de Ribeirão Preto, de Araraquara, lá para se manifestar publicamente, pacificamente. Qual não foi a nossa surpresa, Mourão? Havia em torno de dezenas de viaturas, e não da Polícia Militar, mas da Guarda Civil Metropolitana, inclusive um grupamento de operações especiais para controle de tumulto. E tudo isso foi constatado por mim, comprovado por mim posteriormente, foi uma solicitação do presidente da FAESP através de um coronel, que ainda no LinkedIn, Coronel Sardilli, que ainda no LinkedIn consta lá como assessor especial da presidência da FAESP. Hoje ele é secretário de segurança de um vizinho a 70 quilômetros, né, São Roque. E ele, amanhã, o inspetor-chefe lá da GCM de São Paulo, ele me procurou e perguntou se eu sabia por que uma viatura da GCM de São Roque estaria presente. Eu falei, olha, não sei, não tem cabimento se eventualmente o presidente do Sindicato Rural de São Roque, ou da região ali, tenha vindo escoltado por algum tipo de receio, alguma coisa nesse sentido. Então, esse coronel Sardilli estava presente, subiu na Assembleia, tal qual o deputado estadual Lucas Bove, que também foi uma grata surpresa. Diga-se de passagem, Mourão, o deputado estadual Lucas Bove, que é, sem dúvida alguma, dentre tantos outros, mas para mim o principal deputado que defende o agro no nosso estado. Ele é o deputado do agro, faz um trabalho excepcional junto à Secretaria da Agricultura, ao governador do estado, que também vem fazendo um trabalho excepcional para o agro, com a ausência do, então, presidente subjúdice, né, da FAESP. Então, o deputado fez questão de falar antes da Assembleia e foi impedido por esse coronel de maneira agressiva, de maneira isso tumultuou, inclusive o início da Assembleia. Parece que a FAESP está exigindo aí do deputado, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, que ele se retrate. Absolutamente, ele não tem do que se retratar. Ele foi agressivamente impedido de participar, de falar antes da Assembleia, por esse cidadão, esse coronel, que, na minha opinião, está cometendo, inclusive, ato de improbidade administrativa, porque ele é funcionário público lá em São Roque. Já foi informado o prefeito via WhatsApp e vai ser também denunciado para o Ministério Público o que está acontecendo em relação a esse funcionário público lá de São Roque. Então, Morandini, é dessa forma, tá? É dessa forma aí que funciona e qualquer tipo de oposição. Eu tive 10 minutos para me defender lá na Assembleia, fiz a minha defesa, por óbvio, e o que eu quero deixar bem claro é que eu vou sempre lutar para que todos nós, sem dúvida, tenhamos condições de falar, liberdade de expressão, com responsabilidade. Liberdade não se confunde com libertinagem, é óbvio. E é muito interessante, Morandini, porque a minha exclusão ela se deu em função de falas que eu fiz aí para defender esse processo eleitoral da federação. O Fábio Meireles Pai intentou uma medida criminal contra a minha pessoa, na pessoa física. O filho, Tirso Meireles, também intentou essa medida criminal contra mim. As duas queixas-crimes, Morandini, foram não só rejeitadas, não foram sequer recebidas, como tem parecer do Ministério Público aqui, tanto nesse juízo de admissibilidade, quanto no juízo de retratação. Isso subiu para o tribunal, deve ser julgado a semana que vem, acredito piamente que vai ser mantida a decisão, e já tem decisão, parecer do Ministério Público, através do Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, completamente favorável a nós. Então, a matéria, Morandini, por óbvio que eu sei que isso não faz coisa julgada no administrativo, mas a mesma matéria, pela justiça, onde há o contraditório, né, a gente obteve êxito. Então, Morandini, agora o que é que a gente vai fazer, tá, Morandini? Agora eu vou ter bastante paciência, eu estou muito chateado, muito triste com essa injustiça cometida pelo Tirso. Se houvesse transparência na FAESP, eu saberia, por exemplo, tudo o que acontece lá,
um exemplo. Até eu gostaria de saber, eu ouvi dizer que esse pessoal que integra essa comissão é contratado a peso de ouro, né? Eu saberia, por exemplo, quanto custa o trabalho deles, né? Esse parecer, esses votos. Não tenho a menor noção, tá? Porque a gente não tem acesso a nada, a falta de transparência é absoluta. Agora, pode surgir uma saída muito interessante, Morandini, que seria, sem dúvida alguma, a criação de uma nova Federação da Agricultura no nosso estado, exclusiva de produtor rural. Porque o Estatuto da FAESP, ele determina que as pessoas, para se candidatarem, têm que ser produtor. Eu não tive acesso à documentação da chapa da situação, a chapa do Tirso, mas acredito piamente que grande parte dos integrantes sequer são produtores. Teve lá nessa assembleia, Morandini, muito interessante, porque é uma assembleia onde todo mundo tem que ficar quieto, de boca fechada. Foi pedida a palavra, alguns presidentes de sindicato pediram a palavra, acredito que para me defender, Araraquara, Taquaritinga, Presidente Prudente, sindicatos importantes, viu, Morandini? Que digamos assim, não são apenas e tão somente abaixam a cabeça para tudo aquilo que essa família, o clã Meirelles, vem fazendo aí, ó. Completam 5 décadas em dezembro, 50 anos, meio século, Morandini. E isso vai continuar. As pessoas não entendem que hoje isso está acontecendo comigo. Mas amanhã, por óbvio, isso pode acontecer com qualquer um que eventualmente faça oposição à Federação da Agricultura. Não é a federação, é aos Meirelles. Aos Meirelles. A casa lá, inclusive, se chama Casa do Fábio Meirelles. Casa do agricultor Fábio Meirelles. Então, tudo isso, para mim, é realmente um escárnio. Eu não poder participar das eleições, isso não tem cabimento, isso não é democracia. Você não poder falar dentro dos limites e dos parâmetros legais também não tem cabimento. Basicamente, Morandini, é isso, tá? E estou à sua disposição para esclarecer aí qualquer dúvida que exista. Bom, obviamente que os sindicatos que estão junto com você nessa questão da FAESP estão tentando também receber verbas do Senar, não é isso? E que foram cortados. Perfeitamente. Perfeitamente. Todo mundo que vem para a oposição é não só ameaçado, tá, Morandini? Como também cooptado. Sim. Nós tivemos Catanduva, logo no início, retirado do nosso grupo, em função de primeiro ter cortado as verbas e depois terem, sem dúvida alguma, sido cooptados com esses valores. Agora, mais recentemente, Fernandópolis, que estava conosco também, tinha a verba cortada e já teve regularizada a sua verba do Senar. Araraquara, Morandini, entrou com uma medida judicial e tem uma liminar determinando ao Senar que imediatamente retorne os cursos. Eu não tenho exatamente em que pé que está essa situação, mas a última andamento desse processo é que estava havendo, inclusive, descumprimento de ordem judicial. Muito interessante, tá, Morandini? Que também lá na Câmara Federal, comentar relativo ao Senar, já existem 2 frentes para que haja uma fiscalização geral de fora da Câmara Federal. Isso está na Comissão da Agricultura. Uma das ações está para ser despachada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e uma outra ação está também na Comissão da Agricultura. Eu acredito que a partir do momento que houver uma auditoria externa, independente, no Senar, meu Deus do céu, Morandini, eu acho que isso aí, sem dúvida alguma, é caso de polícia, tá? Uma coisa, existe a FAESP, que está dentro do contexto de verbas federais, e deveria haver também um órgão que viesse a corrigir distorções, inclusive para apurar denúncias como essa que você faz. Morandini, não existe. A gente fez as denúncias, tá? Não, sim. Tem o Tribunal de Contas, né, Morandini, do Estado, e também o Ministério Público. Há uma divergência em relação a ser o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal, mas existem denúncias em andamento, tá, Morandini? Agora, o país, né, Morandini, infelizmente está de ponta cabeça, né? A gente está vendo o que está acontecendo lá em Brasília, no STF,
esses depoimentos, que é uma coisa assim, para a gente que é advogado também, é algo que eu nunca presenciei na minha vida. Agora, guardando suas devidas proporções, Bonandini, eu acho, inclusive, que a FAESP hoje é até um órgão parecido com o STF, entendeu? Você não pode absolutamente se expressar, você não pode querer participar de uma eleição, você tem decisões, entendeu? De primeira instância, de segunda instância, anulando por ilicitude, por fraude, esse processo eleitoral. Ele tem excelentes advogados, deve estar sendo gasto uma fortuna. Digo tudo isso, Bonandini, eu gostaria muito de saber quanto é que está sendo gasto com esses profissionais, com esses advogados de primeira linha, tá? São advogados excepcionais. Esse pessoal, por exemplo, que participou dessa comissão, é procurador de justiça aposentado, desembargador aposentado. O nosso procurador aqui de Ribeirão Preto, doutor Férez Sabino, foi o relator, o revisor desse assunto contra mim. Eu tentei entrar em contato, inclusive, com o relator, e foi extremamente indelicado comigo, porque eu gostaria de falar com ele e até mostrar agora os documentos que foram adquiridos, que estavam em cima do balcão do hotel, porque eles mencionaram que a FAESP não paga o hotel para as pessoas irem para São Paulo. Hoje eu tenho prova cabal disso, e inclusive as testemunhas do hotel, se eventualmente disserem que isso não ocorre, eles podem ser presos, né, por falso testemunho. Então, Morandini, novamente eu digo, Morandini, é um absurdo, tá? É uma coisa esdrúxula, mas é um clã que domina, que determina o que tem que ser feito, entendeu? E você mesmo, Morandini, eu parabenizo você, você tentou que houvesse um debate de ideias. As ideias que a gente tem, Morandini, eu acho que elas são incontestáveis. Por exemplo, que não haja reeleição para a presidência da entidade. Por exemplo, que não haja condições do pai passar para o filho a presidência da entidade. Por exemplo, que o presidente não possa dar emprego ou dar trabalho para sua esposa ou para sua companheira. Para mim é flagrante esse nepotismo, entendeu? Hoje, por exemplo, a esposa do Tirso, que é proprietária única de uma empresa que se chama Connect, ela recebe 20 mil, 40 mil para emissão de SMS, Morandini. De mensagem, de texto, quer dizer, isso tudo também devidamente comprovado, tá, Morandini? Eu não estou sendo aqui leviano para dizer qualquer tipo de coisa que eu não tenha prova escrita disso tudo. Então eu não concordo com essa gestão, eu acho ela temerária, eu acho um absurdo a forma que eles estão tocando a maior federação de agricultura do Estado. Você imagina, Morandini, aqui, ó, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, seja de Fábio, seja de Tirso. Mas, por exemplo, uma pessoa com 97 anos, Morandini, continuar administrando e gerindo uma federação e, na sequência, passar para o seu filho, isso é uma barbárie, Morandini, para mim. Eu não consigo Bom, absolutamente, entendeu, entender esse tipo de coisa. eu pergunto a você. Você tem uma posição dos políticos de direita. Você não acha que isso está sendo feito por essa sua condição político, partidário, político, pessoal de direita? Reafirmo, tá, Morandini, a minha posição. Sou conservador. Absolutamente isso não tem nada a ver com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso tem a ver com a minha criação, com os meus antepassados, tataravó, bisavó, etc. Então isso vem já de secular. E essa posição minha, Morandini, é em função, sem dúvida alguma, de quem defende o direito à liberdade, que defende a nossa pátria. Então, temente a Deus, defende a nossa pátria e defende a nossa liberdade, a liberdade de expressão, por exemplo. Pode ser, Morandini, porque a gente sabe que a família Meirelles é muito ligada, né, ao PSDB, agora não é mais PSDB, porque é muito ligado ao Alckmin, continua muito ligado, inclusive indo em eventos aí com o ministro da Agricultura, que não vem fazendo absolutamente nada em defesa do nosso agro, não paulista, mas do nosso agro nacional. Pode ser, Morandini, que você tenha, sim, razão, tá? E tenha alguma coisa a ver com esse posicionamento meu e que jamais vai mudar, tá, Morandini? Eu sempre estive lado e vou continuar defendendo o interesse relativo à pessoa maior, que é Deus, vou continuar defendendo a nossa pátria, vou continuar defendendo a nossa liberdade, sempre, Morandini. Então, eu vejo que a única pessoa que defende esses princípios é o presidente Bolsonaro.
pode ser realmente que você tenha razão em relação... Acredito ainda, viu, Morandini, para deixar bem claro, que se por um acaso em 2026 ele não estiver nas urnas, isso pode acontecer, isso não é democracia. Como está acontecendo exatamente na FAESP. Não tem democracia. Agora eu pergunto, como é que uma região como a de Ribeirão Preto, que tem um potencial do crédito carbono, de uma imensidão, de um potencial imenso, de um valor que você não tem como quantificar, pode ficar submissa a outros interesses, porque essa região produz 1/3 do etanol nacional, que é o combustível renovável e limpo. Então, eu acredito que as autoridades federais e outros setores mais deveriam dar mais crédito e apoio aos agricultores de Ribeirão Preto, que não desmatam, eles falam que desmatam, mas hoje nós temos aqui o crédito carbono, que inclusive a Samanta tem dado vários depoimentos dela, dizendo, estudiosa que nós temos, sim, que ganhar em termos de condições de dinheiro e tudo mais para a nossa região, que vai se traduzir em melhoras para a saúde, em melhoras para a educação e etc. Por que não se faz isso? Por que não se juntam todos esses setores para defender esse princípio? Morandini, tudo que você falou, você está coberto de razão. O agro é a mola propulsora desse país. Me orgulho de ter nascido produtor, de ser produtor rural e de defender o produtor rural. As políticas públicas, Morandini, neste governo são catastróficas. Você vê o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Estado está literalmente quebrado, está começando um movimento que eu não vejo com bons olhos no Rio Grande do Sul. Isso pode crescer. Agora, o país, Morandini, esse ano de 2025, para atravessar não vai ser fácil. Eu acho que nós não vamos ter condições, vai haver uma recessão muito forte e o país vai quebrar, Morandini. Nós estamos próximo da bancarrota e da quebra de coisa muito grave que pode acontecer conosco, Morandini. Bom, Paulo, só quero afirmar uma coisa. Você vai continuar com as suas ações judiciais para defender o seu posicionamento e o seu questionamento junto à FAI, e vai continuar também lutando e agregando esse pessoal que o apoia e acrescentando mais para dar valor à agricultura, questionando aí, eu não vou dizer se certo ou errado, isso quem vai dizer é a justiça. Mas é importante a gente dizer, vocês vão fazer uma nova FAESP? Morandini, eu acho que talvez a única saída, por enquanto, Morandini, todos os recursos, cabe recurso dessa decisão de segunda-feira, pasmem, tá, Morandini? O recurso eu tenho que fazer para o presidente subjúdice. Eu tenho que entrar com recurso para o Tirso. Quer dizer, isso não tem cabimento. Então, dentro da Federação da Agricultura, eu não acredito que haja mudança de forma alguma. Judicialmente, todas as medidas vão continuar e tem, sem dúvida alguma, uma saída que é aquela história. Então, é um limão, Morandini. Nós podemos fazer uma limonada ou uma caipirinha aí, sem dúvida alguma. Uma saída pode ser a criação de uma nova federação exclusiva de produtores rurais, que hoje a FAESP ela se descaracterizou na sua essência. Muito obrigado a você e vamos acompanhar o fato que interessa a região. Muito obrigado, bom dia. Mourão, mais uma vez, eu é que agradeço. Um abraço a você e a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado.